Como nós aprendemos nessa passagem? Quantos ensinamentos nós encontramos nessa passagem da tentação de Cristo? Ela está lá em livro de Lucas, no capítulo 4. Amém? Lucas 4. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se és tu o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou ao monte alto, mostrou um instante todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele te servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: a Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece contra uma pedra. E Jesus respondendo disse: dito estás, tu não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dali por um tempo. Algumas traduções dizem até um tempo oportuno. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede hoje, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor use minha vida, use minha boca, que seja um instrumento seu, Senhor, nessa noite. Espírito Santo, venha e envolva cada irmão que está aqui nessa noite. Que esta palavra não volte vazia, que esses ensinamentos entrem em nossos corações e possam nos trazer vida, e para que nós possamos vencer o inimigo diante da tentação. Assim te pedimos, ó Espírito Santo, meu amigo, fica conosco, Espírito Santo, dai-nos sabedoria nesta noite. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, fiquem à vontade. O título que eu achei para essa mensagem é: como vencer a tentação? Como vencer o inimigo diante da tentação? A Bíblia vai dizer ali que o inimigo se apresenta diante de Jesus, no momento que Jesus estava vulnerável, no momento que Jesus teve fome. Ele foi tentado durante 40 dias, mas estava chegando ao fim do propósito dele, e a Bíblia vai dizer que naquele momento oportuno, ele chegou até Jesus com essas tentações mais fortes. Já traz um ensinamento para nós. O diabo, ele se apresenta diante de nós, diante de momentos oportunos, na nossa vulnerabilidade, aonde nós somos fracos, ou aonde nós temos tendências fracas. É ali que ele se apresenta para nós. Nesse momento, dessa passagem, Jesus recebeu o batismo, lá no monte, no Jordão, desculpa. Eu estava comentando um pouquinho antes, muitos obreiros, muitos pastores, a gente fica nervoso, acaba atrapalhando algumas palavras. Não ligue, irmãos, foque na mensagem. Amém? Jesus sai do Rio Jordão,
aonde ele é batizado. Já participei de vários batismos, pastor aqui, quantos já passou na sua vida, né? Até hoje eu não vi essa cena, o Espírito Santo descendo, repousando sobre a cabeça e falando assim: eis meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu tenho alegria. Uma passagem linda, né? Um momento extraordinário aquele ali. Muitas pessoas visualizaram aquele momento, e o próprio Satanás viu aquele momento. Ele estava ao redor, ele estava atento a essa situação, ele ouviu essa voz que vinha do céu. Mas assim como o diabo, ele chega até nós em momentos oportunos, em momentos de fraqueza, ele também é um sugestionador. O diabo também é um questionador. Ele chegou diante de Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, pois você está com fome. Então, ele ouviu lá no Jordão a voz que vinha do céu, dizendo: esse é o meu filho. Naquele momento, ele questiona Jesus. Naquele momento de fraqueza que Cristo se encontra, pela fome, né, no tempo de jejum, mas ele chega até Jesus questionando: tu és o filho mesmo? E muitas vezes o diabo se apresenta para nós questionando a nossa vida, questionando o nosso ministério, questionando o nosso trabalho, dizendo assim: você não é capaz disso, você não consegue chegar a conquistar isso. Para nós mesmos, né, que trazemos às vezes uma mensagem, até o momento final ele chega assim: você não vai conseguir, você não vai, você vai ficar nervoso, você não vai conseguir. E você chega diante de Deus e assim: estou preparado, o Espírito Santo habita em mim. Amém. Eu tenho procurado isso. Hoje, quando a pastora me fez o convite, eu sempre peço assim e falo: um mês antes, um mês, para me preparar o meu psicológico, um mês. E hoje à tarde, ela falou: Jean, leva a mensagem? Eu falei: meu Deus, mas eu estava preparado. Há muito tempo a gente vem se preparando, e isso é um fato importante. Cristo estava preparado naquele momento. Ele estava com fome, mas ele passou 40 dias num processo de jejum, se alimentando espiritualmente, para quando Satanás se apresentou diante dele, ele estava preparado. Ele sabia o que tinha que fazer naquele momento. Como eu falei, então, o diabo é um sugestionador, ele é um questionador. Quando alguém chega diante de você e diz assim: você não é tão bom no que você faz, diga para ele assim: quem diz isso? Da onde você tirou isso? Porque eu estou me preparando, eu vim há anos nesse processo, estudando, eu vim há anos com experiência. Quem que disse a você que eu não sou preparado? O único que diz para você se não é esse caminho é Deus. Então ele vai sempre questionar se você é ou não é, assim como ele chegou diante de Deus. Um fato importantíssimo que eu aprendi aqui, que me saltou aos olhos, eu quero confessar para vocês aqui, que aconteceu comigo, que o diabo também ele vai querer encurtar o caminho. Ele sabe o que Deus preparou para você. Ele sabe aonde você vai chegar em Deus. Ele tem noção, você está se preparando, você está buscando, então ele sabe. Então ele vai querer encurtar esse caminho muitas vezes. Você vai receber uma promoção. Você está se preparando, você está buscando conhecimento, e você vai conquistar essa promoção. Mas daí o diabo ele chega para você e fala assim: viu, tem uma outra forma, mais rápida, de você chegar até lá. Se nós derrubarmos aqui aquela pessoa, você contar alguma coisa para ela, você pode chegar mais rápido. Então ele vai chegar às vezes com situações que vão tentar encurtar o processo. Cuidado, vigie. O que eu quero contar para vocês, há um tempo atrás, todos sabem, eu fui com a vida pública, né? E há muitos anos passou pela minha cabeça um dia de ser candidato a prefeito de Nela. E eu contei com uma pessoa isso. Contei.
Por isso, cuide muito para quem você abre o teu coração. Cuide muito bem para quem você conta os teus desejos, as tuas aspirações. Porque essa pessoa falou assim: eu sei o caminho. Essa pessoa não era pessoa de princípios, essa pessoa não era pessoa que buscava a direção de Deus. E eu olhei para ela e falei assim: puxa, é verdade, aí é um caminho mais curto. Então, ofereceram a Secretaria de Saúde, que era um caminho mais próximo, quem sabe um dia eu posso perfeito. E eu procurei várias pessoas para me aconselhar, mas a minha mente já tinha entrado no meu coração. Muitas pessoas falaram: olha, não é bem fácil, não é por aí, não é bem assim. Minha esposa está aqui, sabe quem é casado, pronta para dizer, eu avisei, prontinha. Então, mas as pessoas chegavam e falavam, mas eu já tinha colocado na minha cabeça. E realmente é um processo mais curto, só que o processo é dolorido para chegar lá. E quando Deus não quer você lá, acontecem coisas que vão deixar você destruído, muitas vezes. Não acabar. Porque Ele vai te encurtar esse caminho. E aqui a gente vai ver na palavra que Ele pegou e levou Jesus ao alto de montes e falou assim: ó, está vendo todos esses reinos ali? Eu te dou para você. Simplesmente me adora. Só isso. Só quero isso. Só quero sentir a sensação de ser Deus um minutinho. E Jesus falou assim: Jesus já era tudo para Ele. Tudo é formado para Jesus. Tudo é por Ele, para Ele, tudo é para Ele. O diabo sabia disso. Então o que ele tenta fazer, encurtar, não passe por esse processo de 3 anos e meio aqui, não passe por isso. Não precisa passar pela dor da cruz, não precisa passar pelas humilhações que você vai ter, simplesmente me adore, tudo será seu. E então, como os irmãos sabem, eu aceitei, fui, mas não era o plano de Deus. Então, ele levou, mostrou no alto monte, e falou assim: somente me adorares. Jesus falou assim: adore somente o Senhor, seu Deus, e só Ele preste. Quando eu passei por esse processo, os irmãos entenderam, muitas vezes eu paro e penso assim: eu não entendo por que aconteceu tudo que aconteceu. Muitos aqui acompanharam de perto comigo, só assim que foi. Passados-se alguns meses que eu tinha saído da secretaria, eu chego um dia na minha loja e estava tocando o hino Quem Mandou Largar a Rede? Quem mandou você parar? E nesse hino, Deus falou comigo assim: escute, preste atenção. E eu parei, prestei atenção naquele hino. E esse Quem Mandou Largar a Rede, para mim, é muito especial. Por quê? Todas as minhas orações que eu faço, quando eu abro a minha loja, eu lanço as minhas redes. Desde que eu tenho a minha loja, eu lanço as minhas redes. Deus falou assim, prestou atenção, falou assim: quem mandou você largar a tua rede? Quem mandou você parar o processo que você estava caminhando, crescendo aqui no teu negócio, e ir para um negócio que eu não quero você lá? Você não é para isso, não é lá que eu te quero. Ali eu senti a presença forte de Deus, chorei muito. E todos sabem, todos já acompanham, conhecem o tamanho da bênção que eu consegui. 1 ano depois. Foi 1 ano depois daquela luta que eu passei, a minha loja, eu tripliquei o tamanho dela. É uma honra, é uma glória para Deus. E isso, irmãos, é para nós entendermos esse tempo que às vezes o diabo chega até nós encurtando o caminho, mostrando para nós algo, mostrando glória, mostrando algo que às vezes faz você ficar cego e acaba sofrendo. Mas quando você volta para o caminho de Cristo, escuta Deus, fala assim, e Deus fala assim: filho, não é aí que eu quero você, o caminho é por aqui. Você fala: poxa, por que eu fui fazer isso? Por
que que eu... Mas muitas vezes, quando eu escutei, tentei encurtar o tempo. Só para dizer, não quero mais saber de vida pública. Não quero mais saber de vida pública. Já vi que Deus não é isso, não é isso que Deus prepara para mim. Tanto as bênçãos foram conquistadas. O diabo ele conhece o seu inimigo, somos nós. Ele conhece. E eles têm ferramentas que ele vai usar de acordo com você. Aquilo que você tem de ponto forte, muitas vezes, é isso que ele vai tentar usar. Ele viu Jesus respondendo, mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Sempre vencendo Satanás, sempre vencendo. Eu falei, opa, como assim? Ele está usando essa forma para me vencer? Então eu vou usar essa forma para vencer ele também. Eu disse, bom, está escrito? Levou ele no pináculo do templo e falou, está escrito? Dará ordens aos teus anjos e eles protegerão você. Então ele sabe como que ele vai atacar você. De que maneira? A Bíblia fala que ele é no nosso derredor, procurando brechas, procurando momentos oportunos para chegar e invadir a nossa vida. Ele também usará momentos que nós estamos confortáveis, muitas vezes. Porque nesse momento confortável também estamos vulneráveis. Por isso que estamos tendo que estar sempre em constante, vigiando, orando, sendo em paz, uma bomba, mas astuto com certeza. Sempre estamos vigiando, cuidando. Antes de derrubar alguém, ele levará o corpo, porque a queda será gigante. Ele levou Jesus ao monte, ao pináculo, para tentar ser assim, aqui mais alto, porque o tamanho da queda vai ser grande. Então muitas vezes ele vai tentar fazer isso na nossa vida, oferecer algo grande, algo que foge aos nossos olhos, e não está preparado para aquele momento. E como nós então se preparamos para este momento? Porque esse tempo está vindo. Como se preparar? De que maneira que Jesus ensina nessa passagem que nós devemos estar preparados? Primeiro de tudo, cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus, quando foi levado ao deserto, cheio do poder do Espírito Santo. Então ele foi cheio do poder do Espírito Santo. Em segundo, devemos manejar bem a palavra. Termos cada vez mais intimidade com a palavra. Todos os dias buscarmos, aprendermos esses detalhes que vão fazer a diferença na nossa vida. Porque é nesse momento, Mateus vai dizer que, no versículo assim, resistia ao diabo, quando a tentação vier, resistia ao diabo e ele fugirá de nós. Isso na palavra. Muitas vezes, quando vier tentações na nossa mente, na nossa cabeça, ou situações que vão tentar nós, use a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando estamos preparados, assim como Cristo estava preparado naquele momento, naquele processo, quem faz jejum sabe, como é difícil. Para mim, irmãos, um dia, uma manhã, é difícil, é dolorido. Quem acompanha sabe. Estava brincando essa semana, eu falei, hoje eu estou fariseu, porque o semblante já cai, já fica já mais carinha um pouquinho fechada, porque a fome aperta. Imagine 40 dias. Mas foram 40 dias de preparação. Quando estamos mais preparados, nós estamos mais confiantes. Volto, a pastora me convidando hoje, a gente está aprendendo cada dia mais. Mas eu tinha uma palavra. Então a gente fica confiante em dizer assim, sim, eu quero. Não vou deixar para a semana que vem. Eu vou hoje. Então confiando, Deus está comigo. Nós não estamos no controle de tudo. Deus está no nosso controle. Nós confiamos nele.
Confiamos em Cristo, que Ele direciona nós, Ele vai dar aqui a sabedoria que precisamos. Essa mensagem eu levei no São João. Aqui a mãe, a Camila e meu filho participaram lá. Vou dizer para vocês, é totalmente diferente, assim, como o pastor, é totalmente diferente. Está se renovando. Coisas novas vão vindo na cabeça. Deus vai revelando outras coisas, porque para aquele povo lá no São João, era uma mensagem que eles precisavam ouvir. Hoje, para vocês que estão aqui, é outro tipo, é outra forma. Eu tenho certeza que dentro de vocês hoje, muitas de vocês foram tentados pelo inimigo durante o dia, durante a semana, né? E às vezes pensaram até de assim, vou desistir, vou acabar, não quero mais isso. Quantas pessoas chegaram até isso? E que aqui Cristo está dizendo, eu venci. Eu venci. Adão e Eva pecaram lá no paraíso, sem fome. Eles não tiveram fome, porque a serpente usou uma comida para eles. Mas de que forma que nós deveríamos aprender? Cristo vai lá e fala assim, ó, viu, dessa forma, a mais difícil que tem, eu vou fazer para você e dizer assim, ó, eu venci. Se eu venci, vocês também vencerão. Façam as coisas que eu faço. Quais serão as nossas armas contra isso? Revestimento com o Espírito Santo, oração, palavra, meditação nela. Bendito é o homem que medita de dia e de noite. Irmãos, eu tenho tido experiências extraordinárias nos últimos 2 anos que passaram, onde eu adquiri o hábito de orar pela manhã, orar pelo meio-dia e orar à noite. Não sou aquele cara de oração, não sou aquele cara que passa horas orando, mas passo minutos. Os minutos são importantes. O teu início do dia, você entregar a Deus, você consagrar a Deus esse início do dia, você entregar a Ele. Na nossa loja, na minha loja, né, com o pessoal, a gente se reúne toda manhã, a gente leva um versículo, a gente procura fazer uma oração. Quantas situações que foram impedidas, eu creio nisso, pela oração da manhã nós que fazemos antes de abrir a loja. É importantíssimo essa experiência de meditar todos os dias. Você está buscando todos os dias. Não precisa, não precisa você passar horas e horas, são minutos. Deus está olhando para você. Deus conhece o coração que você tem. Tenha um objetivo, tenha um propósito em mente, tenha algo por que você quiser lutar. Jesus sabia o motivo que ele veio aqui para a terra. Ele sabia o processo que ele tinha que passar e nada impediu ele. Nada. No momento mais difícil, mesmo assim ele falou assim: estou aqui, Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Para mostrar para nós, para dizermos, é por você, é pelo amor que eu tenho por você que eu estou fazendo isso. Eu quero que vocês aprendam isso. Se vocês não sabem o propósito em mente, algo a que lutar, qualquer coisa serve. Se você é novo, tem um objetivo, procura, fala assim: Deus, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui na terra? O que o Senhor me quer? Aonde o Senhor me quer? De que forma o Senhor quer me usar? Desde quando você coloca isso, Deus começa a preparar. Muitas vezes nas minhas orações eu pedia sabedoria para Deus, porque eu achava tão bonita a mensagem de Salomão, eu pedia sabedoria para Deus, mas eu achava que vinha do céu sabedoria. E não é um processo difícil, onde você tem que estar lendo, relendo, estudando, passando 4, 5 horas para trazer uma mensagem de 20 minutos. Você tem que ficar às vezes 2, 3 dias se preparando, ou até muito mais para o seu processo. Mas eu sei que Deus me escolheu. Eu sei o propósito que Ele colocou no meu coração. Eu sei que eu fui chamado, então eu estou me preparando. Já comentei com a mãe. Você vai fazer assim? Assim, estou fazendo, estou no quartel, estou me preparando. Para que o momento que chegar, estou preparado. É assim que nós temos que agir. Tenha algo para o que você quer lutar. O inimigo não vai te derrotar. Recapitulando, como se proteger? Ele virá em ocasiões oportunas. Evitem momentos de vulnerabilidade. Eu achei interessante uma história que eu ouvi sobre a bebida,
que quando a pessoa bebe, a pessoa enche a cara, o limite, vai até o limite. A pessoa ela fica vulnerável. Nesse momento a pessoa está vulnerável, é onde que o inimigo ataca. É onde que acontece a discussão, é onde que acontece a briga, é onde que acontece às vezes a traição, é onde que acontece às vezes até o acidente. Então nesse momento é vulnerável. Você fica, é por isso que acontecem as coisas ruins nesse momento, porque você está vulnerável. Então nós temos que aprendermos a vigiarmos esses momentos. Aonde eu sou vulnerável, aonde que eu posso ter essa fraqueza. Esteja preparado, conheça a palavra, oração, jejum, tenha um propósito. Porque disso, depois disso, se quiserem acompanhar, lá no livro, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, nós encerramos. A senhora falou 20 minutos para tudo isso. Meu Deus. E Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. E ali a sua fama saiu por toda parte. Ele cumpriu, ele conseguiu, ele venceu. Ele foi tentado em tudo. Em Hebreus fala que ele foi tentado em tudo, e em nada pecou. Por isso ele é digno de toda honra, de toda glória. Já convido a igreja para de pé. Para mim, o versículo chave-nos. E ali a sua fama se espalhou. E ali podemos dizer assim que a palavra chegou até a mim. Ali Jesus me escolheu. Foi ali. A fama dele espalhou. Eu pude reconhecer isso. Amém? Glória a Deus.